Helena, compartilhe esse pão do céu, esta palavra que vai nos alimentar nesta hora. Pode se sentar, queridas. No meu livro de Clara Sofia, eu escrevi uma poesia na contracapa e eu almejo um dia transformá-la numa canção. Mas a melodia ainda não chegou. Mas eu quero compartilhar com vocês. Aprendi a pedir perdão, perdoar e recomeçar. A carregar no colo, segurar na mão, aprendi a cuidar. A trocar fraldas, fazer papinhas e a amamentar. Também aprendi o afeto e o abraço certo para consolar. Aprendi a fazer biscoitos, a confeitar bolos por intuição, a fazer panquecas, muitas sobremesas e a deixar a rapa para degustação. Aprendi que não sou perfeita, mas ainda assim eu tento acertar. Aprendi que é mais difícil ouvir do que eu poderia imaginar. Aprendi que mesmo mais velha, nem sempre a razão fica do meu lado e que o tempo que se desperdiça não se reencontra, é tempo roubado. Aprendi que ao projeto divino nada se pode comparar. Reunir homem e mulher e dessa união fazer nascer um lar. Tanto aprendi e tanto a aprender. Mas a minha oração constante é que o Criador me ensine a viver. Que o Criador nos ensine. Que Ele nos ensine a viver como filhas e como mães. Não é isso? Abra sua Bíblia em Tito, o nosso texto base para esse congresso, Tito capítulo 2. E o verso 4 diz: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ontem, eu não me lembro, acho que foi a Dev que disse, as mulheres querem ter filhos, mas não querem ser mães. Amor não é uma afinidade. Amor não é um arrepio, uma vontade de ficar junto. Amor não é, aquelas programações que a gente faz, ou um sentimento que nos arrebata. Não, amor é uma decisão. Quando eu vi isso a primeira vez, amor é uma decisão. Eu achei aquilo muito frio. Não, esse pastor não sabe o que está falando, não. Amor é uma decisão. Foi o pastor Jonas Neves que eu vi falando isso. Bem-vindas, meninas. Dá um abraço no pastor Jonas para mim, tá? Pelo jeito, vocês são ovelhas dele, né? Mas eu achei aquela frase muito impessoal, muito... Não, e que eu sinto pelo João? E essas borboletas aqui no meu estômago? E a mão gelada, a tremedeira? Gente, isso não é amor. Isso é uma atração. E a gente sabe como é que funciona a paixão, né? A gente se apaixona. Mas o amor é uma decisão de fazer ao outro o que você gostaria de receber. De tratar o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Por isso que o amor não se condiciona a apenas uma emoção. Eu posso amar os meus inimigos. Eu posso amar aqueles que me perseguem, aqueles que me caluniam, aquela pessoa de difícil relacionamento. Eu posso amar. E como que eu vou amar essa pessoa? Ah, Helena, não dá para amar não, Helena. Você não sabe o que o outro me fez. Eu não sei o que o outro te fez, mas eu sei o que Jesus fez na cruz. E o que Ele fez na cruz nos habilita a amar. Gente, a maior evidência de Cristo em nós é nós nos derramarmos em amor. O maior legado que a cruz nos deixou foi amor.
não condicionado às nossas emoções. Nossas emoções são traiçoeiras. É por causa das nossas emoções, é por causa de dar ouvido às emoções, que os casamentos terminam. É por causa de dar ouvido às emoções e aos desejos que filhos são abandonados, que projetos são abandonados, que sonhos são abortados. Porque a gente não pensa no outro, a gente só pensa na gente. E a Ana falou uma frase ontem também: amor não é amor se não se expressa para com alguém, para com o outro. E hoje nós vivemos o tempo do egoísmo. Eu no centro. Tudo tem que girar ao meu redor. Mas isso veio de algum lugar. De onde que isso veio? De onde que esse espírito egoísta, é claro, do inferno, a gente sabe a resposta imediata, do inferno. Mas o inferno trabalha de acordo com as ferramentas que nós colocamos na mão do inferno. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Então o diabo tem o espaço que a gente dá para ele. E quando a gente olha para a segunda onda do movimento feminista, que aconteceu nos anos 50, 60 e 70, a gente vê essa semente sendo gerada, a semente do egoísmo. Você já aguentou até hoje, mulher? Minha filha, anda para frente, vai trabalhar, vai para a vida. Está feliz não com o seu casamento? Não, chuta o balde. Agora tem a pílula anticoncepcional. E se você engravidar, você pode abortar. Porque você é dona do seu corpo. E aí, a gente vê hoje os frutos daquele raciocínio. A gente vê hoje os frutos de uma família desestruturada, porque a mulher saiu da sua posição de guardiã do lar. Isso também deslocou o homem da sua posição de cabeça e virou a bagunça que está aí. E hoje, quando a gente olha para as relações de pais e filhos, a gente percebe que essa relação se perde numa relação de consumo e de interesse. Onde as pessoas se relacionam, os relacionamentos se tornam utilitários. Então eu estou com você enquanto você me interessa. Eu estou com você enquanto eu gosto do seu corpo. Eu estou com você enquanto eu gosto daquilo que você me dá. É muito fácil a gente ir no altar e falar na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. E nos meus votos terminava assim: e para isso, João Lúcio, eu empenho a minha honra. Ou seja, eu vou cumprir quando eu não tiver com vontade de cumprir. Eu vou cumprir quando os dias forem turbulentos. Eu vou cumprir não apenas quando João for um marido maravilhoso. E isso se aplica aos filhos. Gente, todos os outros relacionamentos que a gente estabelece na vida, eles já vêm de um relacionamento com pessoas que já existiam. Mas filho é diferente. Ele é criado a partir de você. E Deus está contando com você no processo da formação desse novo indivíduo. Mas como a gente vive numa sociedade utilitarista, é exatamente isso que a gente passa para os nossos filhos. E como que a gente passa isso? Filhinho, mamãe não pode ficar com você o dia todo, mamãe tem que trabalhar para ganhar dinheiro, então toma aqui um tênis de marca. Filhinho, olha, mamãe trabalha muito, mas você vai estudar no melhor colégio. Filhinho, deixa eu te falar. Sabe aquela guitarra que você quer tanto? No Natal tem. E aí, os meninos, as crianças, se acostumam com isso. Ah, então, eu tenho que ter. Não, minha mãe é uma pessoa interessante, eu me relaciono com ela. E quando eu estiver assim, insatisfeito, eu falo assim: mãe, isso, deixo ela bem culpada. Você não está parando muito tempo comigo? Não, querido, não preocupa não. Mamãe vai trazer um presentinho para você. E a gente começa a entulhar os nossos filhos de coisas. A gente deixou essa geração, gente, despreparada. Os meninos não sabem receber não como resposta. Aí quando eles recebem não como resposta, eles ganham aquele baque assim. Muitos não suportam e entram na depressão. A gente hoje vê crianças em depressão. E por quê? Porque não tiveram aquilo, não tiveram
as expectativas saciadas na hora que quiseram ter. Eu li uma frase essa semana que eu achei genial. Uma criança cheia de amor pede menos coisas. Olha que interessante isso. Uma criança que é suprida no amor, ela precisa de muito pouco para ser feliz. Gente, fala sério. Eu brincava de finca na terra. Hoje finca é até uma coisa proibida. Vira uma arma. Um menino mata o outro, misericórdia. Mas eu brincava de finca, rouba-bandeira, fazia represa quando chovia, nadava no córrego. Ô tempo bom, senhor. E a minha mãe falava, Neninha, você nadou no córrego de novo. Ô mãe, eu não resisti, tá calor. Eu não tinha nada, minha casa não tinha tapete, não tinha cortinas. Meus pais ainda não eram cristãos. Mas, meu Deus, quanto valor. Outro dia minha mãe, um tempo atrás, minha mãe estava falando comigo, Leninha, minha filha, vocês são expressão da graça de Deus, porque eu não fui uma boa mãe. Eu não fui uma boa mãe, não. Eu apelava com vocês, gritava com vocês, batia de qualquer jeito. Vocês me passavam muita raiva. Eu, então, gente, passei muita raiva na minha mãe. Aí, eu falei, mãe, você está sendo muito dura com você. Tanto é que a dedicatória do Seja Feliz hoje é para ela, né? Eu quero ler para vocês, é rapidinho. Para minha mãe, uma mulher extraordinária em sua simplicidade. Meu exemplo de integridade, coragem e persistência. Dela eu herdei o nome e eu espero herdar o caráter também. Então ali naquele pouco recurso que a gente tinha, e mesmo sem a sabedoria que seria acrescentada depois que Jesus entrasse assim com muita força, mesmo quando a mamãe ainda não andava nos caminhos do Senhor, ela era uma mulher muito temente a Deus. E eu me lembro como isso era marcado dentro de mim. Eu me lembro quando minha mãe, gente, ela tinha que trabalhar todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite. Todos os dias, e sábado, meio horário. Como ela me fazia falta. Mas quando ela chegava em casa, ela era completa. E sábado ela chegava, a gente já tinha almoçado. Meu irmão mais velho fazia comida, ou meu pai que estivesse em casa fazia comida. E eu ia comer no prato com ela. Eu amava comer no prato com minha mãe. Quando eu vi aquela música do pastor Cirilo, eu sabia o que isso significava, né? Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Isso é intimidade. Eu comia no prato com a minha mãe, eu arrastava os sapatos dela pela casa. E isso deixou tanta memória boa dentro de mim. E eu falei, mãe, você está sendo muito dura com você. Você me ensinou tanta coisa, o valor da honestidade. Eu me lembro de eu pequenininha, a mamãe falando assim, não pega emprestado. E se pegar emprestado e quebrar, tem que pagar. E pegou emprestado, devolve rapidamente. Aqueles conceitos, né? Falava para meus irmãos, não bate em mulher. Homem não bate em mulher nunca. Aí eu ia lá, aproveitava e batia neles. Aí ela veio para mim, Leninha, mulher respeita homem. Mulher também não bate em homem. Se você bater neles, eu vou deixar eles bater em você. Tá bom, mãe. Aí parei com isso, que eu vi que não ia dar futuro para mim, né? E assim, aqueles valores básicos, né? Quem repete 500 vezes por dia? Já escovou o dente? Já lavou a mão? Já tomou banho? Sobe as 2 tampas do vaso. Você tem irmãs. Desce as tampas do vaso. E assim vai. Quem ensina isso é a escola. Quem ensina isso é a igreja. Eu me lembro, a gente no ônibus, indo para a igreja, entrava uma mulher mariana, barriguda no ônibus. Imediatamente meus irmãos se levantavam. Eles ficavam disputando para ver quem que ia dar lugar. Hoje você entra no ônibus. Uma vez eu entrei no ônibus, eu estava grávida do Miguel, de 8 meses, gente. Um barrigão assim, imponente. Entrei no ônibus, o ônibus lotado. Tão lotado que se eu tirasse o pé, eu não conseguia voltar para o mesmo lugar. Não estou brincando não, gente, a coisa é séria. Aí eu falei, não, tudo bem.
os adolescentes, tudo naqueles primeiros lugares, lugares prioritários, que era para eu estar sentada. E os meninos fingindo que estavam dormindo. Uma hora dessa, Jesus, só porque o Senhor me libertou. Porque se o Senhor não tivesse me libertado, eu falava assim, levanta daí, barrigada perdida. Os meninos fingindo que estavam dormindo. Pegamos um congestionamento, eu fiquei 1h30 dentro do ônibus, grávida de 8 meses, e ninguém me deu lugar. Eu desci do ônibus, sentei no passeio e chorei. Eu tive uma crise de choro. E eu prometi para mim mesma, meus filhos nunca vão fazer isso com uma mulher grávida. E hoje a gente olha para a sociedade e vê uma sociedade deturpada, doente, valores totalmente comprometidos. Gente, eu era adolescente, se a gente passasse num acidente e uma pessoa estava lá morta, a gente ficava arrasada, chorava. Hoje o povo vem com celular, olha que tragédia. O amor está se esfriando de quase todos. E a esperança para mudar isso é Jesus se derramando em você, mãe. É você, mãe, que vai gerar filhos para a glória de Deus. É você, mãe, que vai instruir a criança no caminho que ela deve andar. É você, mãe, que ensina um homem que ele não bate em mulher. É você, mãe, que ensina que homem e mulher, os dois são cooperadores dentro do processo do lar. É você, mãe, que ensina desde os cuidados com o corpo, com a higiene pessoal, até a valorização do trabalho mais simples. Empregada não é escrava, a empregada doméstica é uma parceira maravilhosa, uma amiga. Tem essa história de, deixa aí que a empregada limpa. A empregada limpa não, meu filho, você limpa. Você sujou, você limpa. O Senhor está querendo contar com a gente para essa transformação. E amar os nossos filhos não é dar presente, não é dar tênis de marca, não é dar escola caríssima. Muitas vezes, quando você analisa a questão, você está querendo dar um estilo de vida para o seu filho, não é nem para o seu filho. É para você ostentar diante das suas amigas. Ah, o meu filho, ele agora estuda violoncelo. Ah, o meu filho, ele tem inglês, alemão e francês. Porque eu quero dar um futuro melhor. Quer dar um futuro melhor? Ama seu filho. Ama seu filho, ensina caráter, ensina ele a cumprir a palavra, ensina ele a honrar os mais velhos. Quando uma pessoa é amada, ela é amável. E não tem como a gente fechar as portas para uma pessoa amável, para uma pessoa educada. Outro dia o Miguel viajou comigo, fomos para Dallas. E eu fui ministrar, o João não podia me acompanhar, o Miguel foi. E aí eu fui sair do carro. E o Miguel, quando eu percebi, estava dando a volta no carro. Eu falei, gente, não acredito. Abriu a porta, pegou na minha mão. Aí eu, Miguel. Falei, você é um partidão, menino. Ele falou assim, ali ajeitou os óculos. Eu aprendi direitinho com meu pai. E as pessoas vêm falar comigo, Helena, que menino educado, que menino comunicativo, que menino gentil. Ensina os valores para os seus filhos, que as portas vão se abrir diante deles. Não crie um serzinho que se relaciona nos relacionamentos utilitários. Eu estou com você enquanto você me interessa. Sabe, todo dia meu sobrinho mora nos Estados Unidos, estava passando bullying lá. Por quê? Os amigos não queriam ser amigo dele porque ele não tinha um iPhone. E o pai dele falou com ele, escuta, se os seus amigos te valorizam por aquilo que você tem, eles não são amigos de verdade. Não é esse tipo de amigo que você precisa. As pessoas vão gostar de você por quem você é e não por aquilo que você tem. Gente, isso tem que ser ensinado novamente. Quem vai ensinar isso? É você. Ah, mas eu não sou mãe. Você é tia. Você é professora. Você tem uma amiga que tem filhos. Gente, uma mulher tem um poder de influência. Uau!
Quem são na sua maioria, enfermeiras? Na sua maioria, professoras de ensino fundamental. Quem são, normalmente, as pessoas que lidam com a área de pedagogia e psicologia para crianças? Odontologia voltado para a criança. Na sua maioria são as mulheres, porque as mulheres têm em si essa ferramenta para influenciar a próxima geração, né? Enfim, a gente tem que cuidar bem daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas como fazer isso? Abra sua Bíblia comigo. Não precisa de abrir não, gente. Anota, só para a gente ganhar tempo, que o tempo já está avançado. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uau! Quando o coração dos pais não é convertido aos filhos, e o coração dos filhos não é convertido aos pais, a terra é ferida com maldição. E a gente vê isso claramente. Você pega um menino hoje num reformatório, ou você estuda o caso de um bandido, de um estuprador, de um cara violento, de um assaltante, de alguém envolvido com tráfico, você pergunta: quem foi seu pai? Ou quem foi sua mãe? Gente, em 99,9% dos casos, vocês vão ter uma família deformada por trás desse marginal. Dessa pessoa que passou a viver à margem da sociedade, porque os pais resolveram viver a própria vida. Esse raciocínio que a Ana citou aqui, não para a sua vida por causa dos seus filhos não, tá? Porque olha, eles vão embora mesmo. Eles não te pertencem. Mas Deus confiou eles a você. E um dia você vai ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele colocou nas suas mãos. A gente pensa muito na lei na parábola dos talentos, como simplesmente as nossas vocações, as nossas habilidades, aquilo que a gente pode fazer. E muita gente vem trabalhar na igreja: eu quero cantar no louvor, eu quero fazer evangelismo, eu quero pregar. E os seus filhos? Meus filhos estão lá, eu cuido das coisas de Deus e ele cuida das minhas. Me mostra onde está esse versículo na Bíblia, minha querida. Deus vai te respaldar quando Ele te chamou, quando Ele mandou você fazer. E não quando você está saindo de casa para deixar a bagunça que você não está conseguindo desempenar, porque vai exigir de você renúncia, vai exigir de você oração, vai exigir de você entrega, porque nada que é bom vem de graça. Quer filho bom? Quer marido bom? Isso vai te custar um preço. Nada que é bom na vida vem de graça, querida. Mas a gente não quer, a gente quer tomar o banho com sabonete. Ana Paula, ora no sabonete que eu vou tomar o banho. Minha família vai ser maravilhosa. Tudo que é bom custa caro, mas muita gente não quer pagar o preço. Aí fecha a porta e fala assim: oh Deus, cuida dos meus que eu vou cuidar das suas coisas. A casa está desmoronando. Por isso a gente vê tantos filhos de líderes feridos, com raiva de Deus, falando: Deus roubou minha mãe, Deus roubou meu pai. Não, querido, não foi Deus que roubou. Sua mãe e seu pai que foram fazer o que Deus não mandou. Porque quando Deus manda, Ele respalda, Ele guarda a sua retaguarda, Ele dá ordens aos anjos a seu respeito. Por isso que é fundamental nós caminharmos sobre o prumo da palavra de Deus. É Deus que está te mandando fazer. Minha querida, família é a primeira obra de Deus. Antes de Deus instituir a igreja, Deus instituiu a família. Quando você cuida dos seus filhos, quando você cuida da manutenção da felicidade do seu casamento, você não está apenas gerando uma célula dentro do corpo saudável, como você está cooperando para uma sociedade mais justa. Família é ministério. Ah, Helena, mas eu fico em casa passando, lavando, cozinhando.
Certo dia o pastor Gustavo me contou a história da mãe de John Wesley. Uma mulher devotada. Ela criou aquele menino nos caminhos do Senhor. Ela despertou o melhor que ele tinha. Quando eu olho para a Ana, quando eu olho para o André, quando eu olho para a Mari, eu vejo a Renata. Eu vejo a Renata. Eu vejo o pastor Márcio. Eles são uma bênção, porque eles disseram sim, mas porque eles responderam à semeadura que foi árdua. Pergunta para a Renata se sempre foi fácil ser dona de casa. Pergunta para a Renata se não houveram dias que ela quis desanimar. Pergunta para a Renata se não houveram dias que Satanás falou para ela: o que você está fazendo da vida, minha filha? Só criando seus filhos? Só criando seus filhos? Renata é neta de milhares, é avó de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Não menospreze o poder de influência que você tem. O coração dos pais voltado para os filhos, o coração dos filhos voltados para os pais, vai afastar a possibilidade de que a maldição venha. Toda vez que o espírito da rebelião, da confusão, da divisão paira sobre a família, a sociedade vai pagar por isso. O que a gente assiste hoje nos nossos telejornais não é fruto de mais nada, senão do franco e largo investimento de Satanás, das trevas, nas famílias, não apenas no Brasil, mas no mundo. Deuteronômio 6, 6, 9. Mas antes eu quero dizer o seguinte: mas como, né? Como que a gente vai fazer com que o coração dos pais, os nossos corações se convertam aos nossos filhos e dos filhos estejam voltados para nós? O Senhor, o Espírito Santo já está trabalhando em nós. É Ele que está fazendo essa obra dentro de nós. Ele está nos chamando para que a gente regresse aos marcos antigos que foram removidos. Gente, os marcos antigos, quando a Bíblia fala sobre isso, que os marcos antigos foram removidos, e porque os marcos antigos foram removidos, toda sorte de tragédia está entrando na história humana, é a pura verdade. O que era marco antigo? Gente, um exemplo. Quando eu era criança, o crente era o cara feio, pobre, ignorante, chato. Mas quando, fedido, Mariana, também. Mas quando a coisa estreitava, ô irmão, você pode pôr meu nome lá na sua... Chamava o crente até de irmão. Ô, meu querido, eu preciso de comprar aí na sua padaria, mas eu só vou receber no final do mês. A gente pode fazer uma caderneta aí? Ô, pastor? Claro que sim, pastor. Que é isso, pastor? Compra aqui. Olha, não precisa nem de acertar todo mês, não, pastor. Acerta quando der. Hoje, preciso de um crediário. Sua profissão, pastor. A gente só vende à vista para pastor. Gente, isso não é para rir, não, gente. Isso é para chorar. Isso é para chorar. Honestidade, gentileza, integridade. Uma palavra. Precisava de documento, não, gente. Há 50 anos atrás, quando o homem falava, é isso que vai ser feito, era isso que era feito. Ninguém tinha que provar que ele falou, porque ele empenhava a honra dele, a palavra dele tinha poder, tinha autoridade. E, gente, coincidência? Isso tudo ter mudado após anos 50? 60? Coincidência? Televisão, cinema, Hollywood, feminismo, degradação da família, divórcio, aborto. Coincidência? Como diria no desenho animado dos Incríveis, acho que não! Quem é mãe entende, né? Como que nós podemos caminhar dentro de propósito de Deus? Senhor, como nós podemos amar os nossos filhos, como o Tito está ensinando? Primeiro, tenha tempo para o seu filho.
Deuteronômio 6, 6, 9 diz: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Tenha tempo com seu filho, não só para brincar com ele. Tenha tempo para perceber o seu filho. A Ana falou bem, às vezes as crianças ficam em casa, a gente chega em casa e eles gritam. Eu lembro, gente, que eu viajava com Diante do Trono e o tempo que a gente viajava sempre priorizou muito a família, então a gente não se ausentava muito tempo. Então, eu ia no sábado e voltava no domingo, era uma ausência muito breve. Mas eu me lembro uma época que o Arthur, quando eu cheguei, eu ia embora e ele ficava chorando. Não vai não, mamãe não vai, mamãe. Quantas vezes eu desci a escada do prédio que eu morava em pranto. Oi, João, isso racha meu coração, João. João, aguenta firme. Amanhã a gente está aí, Helena, amanhã a gente está aí. Aí quando eu voltava no dia seguinte, cheia de saudade, ei, Tutu, vem na mamãe. Ele no colo da Cida, minha fiel escudeira, a outra mãe dos meus filhos. Ele no colo da Cida, se virava para mim e fez assim. Uns gritam, outros te ignoram. É importante que você perceba o que o seu filho está querendo dizer com o comportamento dele. Ninguém é ruim de graça, ninguém é chato de graça. Aquilo que a Dev falou aqui ontem, rejeição gera agressão. Agora eu entendi tudo. Por que eu bati em todo mundo? No colégio, bobeou comigo. Eu não gosto de você, você é muito branco. E eu falava, não preciso de ninguém. Às vezes o seu filho está agressivo porque ele se sente rejeitado. A obesidade infantil, muito da obesidade infantil também é consequência de rejeição. O que o seu filho está buscando é afeto. Ele não encontra, vai para a comida, assim como você. Não é? Vai para a fonte. Vai para a fonte da água da vida para ele saciar essa sua sede, gente. Eu sei que o chocolatinho na TPM é maravilhoso. Mas o Senhor tem saúde para o nosso corpo, amém? Eu fui no médico há uns dias atrás, falei, meu Deus, estou toda derrubada. Triglicérides alto, colesterol alto, pressão alta, coração. Estou fazendo os exames aí. Menopausa? Não, acho que não. O médico já fez o exame lá da glândula, não é menopausa ainda não. Não é adita ainda não. Mas o Dr. Robson, cardiologista da Zenet, falou assim, minha filha, se você não parar, você vai morrer. Se você não se cuidar, você vai morrer. E eu falei, uau. Aí dá aquele baque assim. E aí a gente começa a refletir. Por que a gente come errado? Por que a gente se sabota? Não é? A gente está buscando saciar na comida, no docinho, aquilo que só Deus tem para saciar. Eu falei, Senhor, precisa de mais cura entrar? Então entra, Senhor, vai entrando mesmo. Cura por dentro, cura por fora, cura tudo. A gente tem que se abrir para isso. E às vezes as enfermidades que se manifestam nos nossos filhos, nada mais são do que falta de afeto. Nada mais são do que falta de presença. Senta com seu filho, conversa com ele. Percebe o mundo dele. Escuta de verdade, às vezes a gente liga no automático. Aí, mãe, o meu colega, aham. Sei. Ai, que legal. Mãe, que legal não, ela morreu. Quem morreu? Não é assim, a gente liga no automático e vai, né? Desliga o automático.
andando, fala com seu filho que ele é precioso, que ele é maravilhoso, que ele tem um propósito. Gente, eu me lembro que eu era pequena e os meus irmãos falavam assim: Leninha, mamãe te achou no lixo. Aí eu falava: não achou nada, achou no lixo nada. Leninha, você não é parecida com a gente, Leninha. Olha, você é branquela, você não tem olho azul. Olha seu cabelo, como é que é esquisito. Criança é cruel, gente. Aí eu falei assim: não é nada, não é nada, eu sou filha da minha mãe, não é não. Aí eu ia lá pra minha mãe: ô mãe, o Wagner e o Chan falaram que eu não sou sua filha, mãe. E minha mãe falava, aí minha mãe começava a rir. Ô Leninha, você não tá dando conversa pro Wagner e pro Alexandre, Leninha? Aí eu, tá vendo? Ela riu, então beleza. Aí eu voltava pros meus irmãos, aí eles falavam: ela riu, mas não falou que você é filha dela. Consequência, durante muito tempo, eu acreditei que eu tinha sido achada na lata do lixo. Você está rindo, gente, mas isso para uma criança é um monstro. Isso gerou tanta dor no meu coração que vocês não têm noção da deformidade. Quanta caraca a Zenete teve que tirar os intercessores. Quanta caraca que teve que lavar, porque... meu Deus, eu tinha uma autoimagem totalmente destruída. Então nem minha mãe me quis, me jogou na lata do lixo. E aí essa senhora me pegou generosamente. Diabo mentiroso. Não seja parceira dele, porque a gente que é mãe vira parceira do diabo. O menino vem: ô mãe, fulano, cala a boca, menino, mexe paciência, não. Escuta seu filho. Eu fiquei sabendo de uma história muito triste, muito triste. Quem contou foi o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele já ouviu essa história há muitos anos. Então ela se deu há muitos anos. O menino foi acusado por um professor de estar colando na prova. Os pais ficaram tão furiosos e chamaram o pai na escola e falaram: olha, o seu filho foi pego colando na prova. Na verdade, ele não tinha sido pego. Era uma suspeita que o professor tinha, tomou a prova dele, anulou a prova dele e chamou os pais para conversar. Os pais, furiosos, voltaram para casa e falaram: olha, nós não queremos ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Na verdade, nós não queremos nem que você olhe nos nossos olhos, porque nós temos vergonha de você. Os dias passaram e ele tentando conversar com os pais. E os pais: não, ainda não. O intuito dos pais era fazer ele se sentir sozinho, a culpa, e isso gerar arrependimento nele. Mas o tiro saiu pela culatra. Os pais saíram para fazer uma compra. E aquele menino escreveu, aquele adolescente escreveu um bilhete para os pais dizendo: desculpe o ato impensado e dramático, mas eu não suportei viver os meus dias sem poder olhar nos olhos de vocês e dizer que eu não sou culpado do que o meu professor me acusou. Eles acharam esse bilhete na mão do filho que tinha dado um tiro na cabeça. São histórias que a gente pensa que nunca vão acontecer com a gente. E eu peço ao Senhor que não aconteça em nome de Jesus. Mas você tem que levar uma criança, um adolescente a sério. Amar é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você gosta de ser ouvido? Então ouça seu filho. Você gosta que quando você é acusado de alguma coisa, que você tem a oportunidade de se defender pelo menos, de se justificar? Então dê essa oportunidade para o seu filho. Você gosta de ser humilhado na frente das pessoas quando você erra no emprego? Ou você gosta de ser chamado pelo seu patrão, advertido com sabedoria e graça, de uma maneira que você possa pegar essa crítica e construir algo melhor? O que você prefere? Por que a gente acha que o pior a gente tem que dar para os nossos filhos? Com o patrão, você trata muito bem, você engole um sapo todo dia lá no emprego. Mas com seu filho, você esbraveja. Não vai dar nada, você não consegue, é um menino burro, faz essa letra direito. Meu Deus, a gente deu a vida com o ventre, eu sempre digo isso.
a gente também tem que dar a vida com a boca. Porque as palavras, elas têm o poder criador. Elas criam vida, esperança, renovo. Mas elas também trazem morte, condenação. Preste atenção no seu filho. Tenha tempo para o seu filho. Escute o que ele tem a dizer. Eu estou numa fase desafiadora. Eu tenho uma filha de 20 anos e tenho 2 filhos adolescentes. E a Sofia está entrando na adolescência, fez 12 anos. Cada um tem uma personalidade diferente. Eles tiveram a mesma educação, a mesma direção, o mesmo amor. Eles foram instruídos nas mesmas coisas, mas cada um faz de um jeito. Sabe por quê? Porque eles são únicos. E Deus os fez assim, únicos. E eles são preciosos porque são únicos. Mas quantas vezes eu emprestei minha boca para o capeta? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu tenho paciência para ouvir uma pessoa que está contando uma história, e às vezes a Sofia, que é a filha que mais me puxou, que fala pra caramba. A Sofia vem contar as histórias. Aí, mãe, não sei o quê, aí deu a curva. Sofia, abrevia, minha filha. E o Espírito Santo, escuta, escuta, que vai ter um dia que ela não vai querer falar com você não, escuta. A gente vive nessa vida agitada, preso no passado, o livro fala sobre isso, preso no passado, ou ansioso pelo futuro e não vive o hoje, e o hoje é tudo que a gente tem. Sabe seu filho na sua cozinha querendo falar com você? Você só tem hoje. No dia que aquelas crianças foram mortas em Realengo, meus filhos estavam na escola naquela manhã. Quando eles chegaram em casa, a Clara ainda estava no ensino médio, os 4 chegavam juntos no especial. Eu agarrava eles, eu abraçava eles, e eu beijava e chorava, beijava e chorava. E mãe, o que foi, mãe? Mãe, o que foi? O que aconteceu, mãe? Não aconteceu nada, comigo nada. Comigo nada. Mas tem um tanto de mãe que hoje não vai receber seus filhos. A gente pensa que vai ter tempo de amar, tempo de escutar. A gente não sabe, porque todos os nossos dias e os dos nossos filhos estão nas mãos do Senhor. Eu sento na mesa hoje e Deus, gente, por que o segredo do contentamento? Porque Deus está me ensinando a viver agora. Eu sento na mesa e olho para os meus filhos e falo assim, meu Deus, isso vai acabar daqui uns dias. Todo mundo junto, comendo junto, que delícia. Eu sou milionária. Eu fico olhando para eles e um assim, você come de boca fechada, fulano. Ai, que nojo. Eu fico, eu vou sentir saudade disso. Eu vou sentir saudade. Então deixa eu aproveitar. E tem dia que, depois que eu me tornei mais leve, eu comecei a olhar para eles com outro olhar, eu passei a me divertir tanto. Às vezes a gente é a ferro e a fogo, né? Faço não, fala isso não, vou lavar sua boca com sabão, menino. De vez em quando eu lavo. Já lavei a boca de 3 lá em casa com sabão. Sério, gente. Funcionou. Só a Sofia escapou de não ter a boca lavada com sabão. Mas às vezes a gente é tão rígido, tão ríspido, que a gente não vive a delícia. Quando nós viemos para cá, a Clara virou para mim e falou assim, você vai ministrar hoje de manhã? Ela falou assim, vou. Eu falei, vou. Ela me abraçou. Não falou nada. Me abraçou. Um abraço longo, apertado. Beijou meu ombro e falou, eu te amo. Diga eu te amo. Abraço demorado. Cheira o pescoço dos filhos. Escute o que eles têm a dizer. Tenha tempo para o seu filho. Seja exemplo para o seu filho. É o segundo ponto.
Seja exemplo. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem. Na minha tradução diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. O maior ensino, eu gosto do slogan do Colégio Batista: o maior ensino é o exemplo. Eu me lembro que a Sofia era pequenininha e ela às vezes emburrava. Quem será que ela puxou, né? Aí ela ficava bicuda. Eu ia chamar a atenção dela: Sofia, não pode fazer isso assim, assim. Ela... Aí eu abaixava na altura dela e falava: Sofia. Olhava nos olhos dela: Sofia. Punha a mão na cabeça dela e falava: você é mansa. Mansa, mansinha. Aí ela estava assim, não. Aí ela: mansa. Mansinha. Mansinha. Amém? Amém. Ela tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. 2, 3 aninhos. E isso aconteceu algumas vezes. Ela falou: não vou. Sofia, você é mansa. Mansinha. Mansinha, mansinha, mansinha. Beleza. Um dia a Sofia aprontou não sei o quê. Aí fui eu que: Sofia! Afetada. Por que você fez isso, Sofia? Eu já não falei com você, Sofia, para você não fazer isso. Ela: mamãe, você é mansa. Mansinha. Eu desmanchei na gargalhada, né? Eu falei assim: meu Deus, ela prestou atenção no que eu falei com ela, no que eu faço com ela, né? Às vezes os meus filhos estão gritando comigo: ah, mãe, sei o que, sei o que. Abaixa o volume. Eu não estou gritando, mãe. Mas quem será que eles puxaram? Assim: ai meu Deus, estou gritando muito, deixa eu abaixar o volume. Chega na porta da cozinha: Arthur! Lá para o escritório: Arthur, oi, vamos comer. Aí esses dias: Clara, chama o seu irmão lá embaixo. Arthur! Vai comer! Eles estão de olho naquilo que você está fazendo. Eu viajei e fiquei 20 dias fora. O João ficou em casa com os meninos. Essas viagens, elas são amplamente conversadas com eles. A gente tem um acordo. O dia que eu estiver pegando pesado na agenda, eles falam: mãe, quem manda na minha agenda é Deus. Olha, tanta gente que eu tenho que obedecer, gente. Deus, o João e os 4. Se a gente não entra num acordo de família, a coisa fede. Eu não sou boba nem nada de sair para ministrar e deixar minha casa toda chumbada, né? Toda bombardeada. Então a gente tem um acordo e eles concordaram de eu ir nessa viagem. Eu fiquei 3 semanas nos Estados Unidos. Estava roxa de saudade. E aí, lá pelo finalzinho do período, todo mundo reclamando. O João falava que todo mundo: ai, é tão ruim comer sem a mamãe. Ai, a casa fica tão triste sem a mamãe. E eu fiquei toda feliz, né? Aleluia, Jesus. Aí, a Clarinha chegou da universidade e arrumou a mesa do almoço e fez um almoço, fez um espaguete. E o João falou assim: Helena, quando nós entramos em casa, parecia que você tinha voltado de surpresa. O espaguete estava em cima da mesa, a mesa estava arrumada igualzinho você arruma, com os guardanapos, com taça, tinha uma música tocando baixinho. E eu falei assim, eu levei aquele susto, mas antes que eu pudesse me expressar, os meninos: mamãe chegou, mamãe chegou. Aí a Clara falou: não. Ela falou assim: eu fiz para a gente matar um pouquinho da saudade. Quando o João me contou isso, mas eu
fiquei tão feliz, porque às vezes a gente pensa que filho não está prestando atenção. Eu fico, claro, vai lavar sua roupa, claro, vai passar sua roupa, claro, tira o tênis do meio da casa. Eu nunca ia pensar que a Clara ia fazer aquele almoço, ia preparar a mesa. Tem um legado que eu estou deixando para os meus filhos. Você pode deixar também. Qual é a marca? Qual é a marca? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Você ensina uma menina a ser cuidadosa com a casa, sendo cuidadosa com a casa. Você ensina uma menina a gostar dela, gostando de você. Meu Deus, eu custei tanto, porque eu não gostava de mim de jeito nenhum. E eu passei isso tanto, principalmente para a primogênita, que ainda pegou um bocado da Helena Perebenta. Entendeu? A gente tem que gostar. Quando você fala assim na frente do espelho, ai, eu tô gorda e tô velha, perto do seu filho menino, a mensagem que você está passando para o seu filho, quando você tiver uma mulher e ela ficar gorda e velha, dispensa ela e pega uma novinha. Outro dia o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, você tá barriguda, mãe? Assim, meu filho, eu uso cinta. É libertador, né? As mulheres falam, Helena, você usa cinta? Sim, eu uso cinta. Aí o povo fala assim, aí o meu filho, mãe, mas sua barriga tá grande. Meu filho, deixa eu te falar. É por um bom motivo. Ela esticou aqui, ó. 4 vezes. Até que eu tô bem na fita. Tudo peça original. Eu falei com ele, essas rugas que eu tenho aqui, ó, é de rir muito. E de chorar na presença de Deus. Oh, Deus, muda, quebra. Aí, Senhor. É por um bom motivo que as marcas estão aqui. Tem história essa ruga, minha filha. Qual é a visão que você dá para o seu filho? Que o que tem valor é a juventude eterna. Isso é uma mentira. Ninguém é jovem eternamente. Fica um tanto de mulher botocada com a boca da Angelina Jolie. Pelo amor de Deus, gente. Seja a melhor versão de você mesma. E ensine para os seus filhos que isso tem valor. E isso é pelo exemplo. Muito mais do que pelo discurso. Pelo exemplo. Goste de você, cuide da casa, ensine a verdade em todo o tempo. Está sentado, está andando, está comendo. Ensine a verdade, ensine os valores, ensine os princípios. Respeite os mais velhos, honra seu pai, respeita seus irmãos. Faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Ama o teu próximo. Ensina, inculca na nova geração. Pelo seu exemplo. Não adianta você falar com o menino, não pode falar mentira. Tocou o telefone. Alô? Quem? José? Da padaria? Falar com a mamãe? Não ensine os seus filhos a mentir. Fale a verdade. Mesmo quando ela for difícil de ser dita, fale a verdade. Terceiro, seja intercessor do seu filho. Como a Deve diz, não há nada mais poderoso do que a oração pela vida dos nossos filhos. A vida de oração, ela vai vir completar tudo aquilo que você não consegue fazer na sua força. E a gente não consegue mesmo. Por mais que a gente se desdobre, por mais que a gente tente ser uma pessoa, uma mãe maravilhosa, nós vamos cometer erros. Nas minhas orações ultimamente pelos meus filhos, eu estou orando, Senhor, cura de todo mal que eu causei. O Senhor sabe que eu não causei de propósito, mas cura, Senhor. Cura a alma da Clara, cura a alma do Miguel, cura a alma da Sofia, cura a alma do Arthur, Senhor. Eu não sei o tipo de feridas que eles carregam. A minha mãe sabia dessa história dos meus irmãos me chamando de achada no lixo há uns 5 anos atrás que ela ficou sabendo disso. Ela não sabia. Ela nem lembrava disso.
A gente faz coisas que a gente nem se lembra, mas que produz efeitos horríveis na vida dos nossos filhos. E aí vem a graça. Senhor, cura, cura. Em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Jó orava pelos seus filhos. Lá no primeiro capítulo de Jó diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem justo. Você foi justificado em Cristo, então essa deve ser a nossa prática. Se nós dizemos que seguimos a Cristo, mas nós não oramos pelos nossos filhos, nós mentimos. Dizemos que amamos os nossos filhos e não oramos pelos nossos filhos, nós mentimos, isso não é amor. Você gostaria que orassem por você? Você gostaria que alguém estivesse gerando a sua cura, a sua libertação, a sua transformação, que você tivesse uma vida frutífera? Gente, me enche o coração quando alguém chega para mim e fala assim: Helena, eu estou orando por você. Meu Deus, que alegria, que presente. Né, Iracema? Iracema de vez em quando viaja comigo e fica segurando as cordas. Essa mulher ora mesmo. A Zenete às vezes liga: Iracema está precisando de orar, ela para o que está fazendo e vai orar. Então eu sei, quando eu ligo para Iracema: Iracema, a rocha é oração, minha filha, que o trem está pegando aqui. Eu sei que Iracema ora. Eu oro, ela ora, nós oramos, vós orais. Não prefira um filho. Preste atenção. Nós temos uma tendência humana falível de nos inclinarmos, quando nós temos mais de um filho, de nos inclinarmos a um. Há uma afinidade. Um filho que te dá menos trabalho, um filho que é gentil, um filho que coopera sem reclamar. Um filho que fala: não, mãe, não preciso de comprar nada, não. Eu não estou precisando de nada, mãe. É facilmente a gente inclina o coração. E aí aquele outro filho tem outra personalidade. E ele pede tudo, tudo, tudo e ainda está insatisfeito. Ele não quer ajudar em casa. Fala assim: vai fazer reclamando. Ó, vida. Ou então fala assim: eu vou te denunciar por trabalho escravo infantil. Lá em casa de vez em quando saem umas dessas pérolas. Ô mãe, a lei da palmada, hein, mãe? Eu vou presa, mas eu vou dou-lhe uma bifa, né? Mas enfim, brincadeira, gente. Não é brincadeira que eu sou contra a lei da palmada, não. Sou contra a lei da palmada. A Bíblia fala que é para corrigir o filho com a vara. Eu sou contra o espancamento, o abuso de autoridade, o bater com raiva. Sabe quando o menino faz uma coisa errada e você vai bater nele? Isso não é correção, isso é vingança. Esfria a cabeça primeiro, vai orar. Deixa a sua emoção baixar o facho. E aí você vai aplicar correção em amor. Seu filho vai entender porque está sendo corrigido. E isso produz na criança um coração manso. Eu vi às vezes... Eu errei, tá, gente? E eu vi o resultado das 2 colheitas, das 2 semeaduras. Eu tive as 2 colheitas.
Bati no menino com raiva. Nunca me excedi, mas assim, fui com raiva. Dei umas varadas na bunda com raiva. Não produz nada, produz revolta. E teve as vezes que eu levava para o quarto, vamos conversar. Senta aí, você vai se acalmando, eu vou me acalmando também. Vamos conversar? Eu adverti uma, adverti duas, adverti três, e você escolheu desobedecer. Mamãe vai ter que corrigir com a vara. Vem cá. Deita aqui no meu colo. Vai ser quantas, mãe? Vai ser quantas? Só 3. Tá bom, tá bom. Dói, né, meu filho? Dói, meu filho, dói. Abraça, consola. Podemos orar? Pode orar. Ora você primeiro. Jesus, perdoa, Jesus. Porque eu escolhi desobedecer, Jesus. E aí ficava uma seda. O resto do ano. Ô, mamãe. Segunda vez. Tá bom, mamãe, já parei. Oh, meu Deus. Tudo é diferente quando a gente faz de acordo com a Bíblia, né? Mas voltando ao assunto, não prefira um filho. Vamos voltar ao amor. O que você sente quando você é preterido a outra pessoa? O que você sente quando, por exemplo, seu pai, você e sua irmã estão arrumados para uma festa. Seu pai chega e fala para sua irmã: tá linda, filha, que vestido lindo. É novo? É novo, pai. Aí você diz: o meu também, pai. Tá bom. O que você sentiria? Dói? Dói? Então não faça com seu filho. Não faça com seu filho. A Bíblia está recheada de exemplos, mas só para citar 2. Gênesis 25, 28. Diz assim: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E a gente sabe o que aconteceu nessa história. Por causa da preferência da mãe por um filho, enganaram juntos o pai, e isso gerou tanta dor, divisão, separação da família. Jacó não precisava ter saído fugido para não ser assassinado pelo próprio irmão. A mãe nunca mais viu o filho, nunca mais teve notícias do filho. Na próxima geração, Jacó fez a mesma coisa com José e seus irmãos. Preferia José do que os filhos de Lia. Todas as vezes que você prefere um filho, você está gerando morte na sua família, divisão na sua família. Helena, mas o que eu posso fazer se o meu coração se inclina para um? Peça ao Senhor para te dar a visão do que o outro é, do plano de Deus para o outro. O outro é diferente, porque Deus tem um propósito dele ser diferente. Deus não vai desperdiçar um temperamento ousado, atrevido, bocudo. Deus não vai desperdiçar. Arthur vai dar um trabalho para o inferno, gente. Eu falo: capeta, se prepara. Porque ele é um menino ousado. Ele é um menino que questiona tudo. Por que isso? Por que é aquilo? Fala pra caramba. E às vezes me peita. Eu falo assim: Jesus, olha aí o potencial. Quando ele era pequenininho, eu punha a mão na cabeça dele e falei assim: Arthur, você vai dar um trabalho pro inferno, rapaz. Ele fala: amém. Né, Zé? Você lembra? A Zenete também, uma vez a Zenete pregando, o Arthur se meteu debaixo do púlpito. Eu falei: é isso aí, vai tomando já. Intimidade. Cada um é único. E cada um tem um propósito. Deus colocou na nossa mala. Vocês lembram aquela ministração das malas? Deus colocou na nossa mala o que a gente precisa, o que aponta para o nosso destino. Essa ousadia do Arthur tem um propósito. Deus vai usar isso para a glória dele. O jeito meigo da Sofia, e de falar muito, Deus vai usar isso para a glória dele. O gentleman do Miguel, que quer ser músico profissional, Deus vai usar isso para a glória dele.
A Clarinha, que quer ser tudo, menos parecida comigo. Deus vai usar isso para a glória dele. Vai! Porque a Clara é a Clara, o Miguel é o Miguel, o Arthur é o Arthur e a Sofia é a Sofia. Helena não tem clone. E Deus não repete chamado, Deus tem um para cada um. Não prefira, porque às vezes o diabo vai te achar como parceira para abortar o que Deus quer fazer na vida daquele filho difícil. Deus vai usar aquela personalidade, Deus vai usar aquele questionamento e você vai lá, ó, de parceira do diabo e aborta. Eu não te aguento mais, menino. Você me dá trabalho demais, você me dá vergonha. Como o diabo tentou me matar através das palavras quando eu era criança e adolescente. Como ele tentou me matar. Na boca das pessoas que eu mais amo. Porque o diabo não usa um estranho. Deus vai querer pegar você, que é uma pessoa de influência na vida do seu filho, mãe. É a sua palavra que tem autoridade sobre ele. Então libera uma palavra de vida. Fala para o seu filho como ele é precioso, como ele é especial. Lembra com ele do dia que ele nasceu. Às vezes já aconteceu dos meus filhos pedirem perdão um para o outro, para falar assim, eu queria te pedir perdão porque eu sinto inveja de você. E o outro falou assim, inveja de mim? Eu que sinto inveja de você. Porque você conta piada e todo mundo ri. E eu aproveitei aquela conversa ali e falei assim, ele conta piada e todo mundo ri. Você organiza as coisas como ninguém organiza e é atencioso com as pessoas como ninguém é. Você é criativa com vídeo, com foto, com áudio. Você faz música, você toca. Eu fui falando a qualidade de cada um. Vocês são diferentes. Por isso que vocês são tão especiais. Um não precisa ser igual ao outro. Um não tem que concorrer com o outro, gente. Vocês são lindos e preciosos do jeitinho que vocês são. Eu amo cada um de um jeito único. Não prefira. Peço ao Senhor para te conduzir, para te ajudar e para enxergar as potencialidades de cada um dos seus filhos, o que Deus planeja para cada um deles. E finalmente, perdoe os seus filhos. Perdoe. Como nós às vezes encaramos coisas que os nossos filhos fazem como uma ofensa pessoal. Às vezes meu filho, um tempo atrás, a minha filha postou um vídeo que ela fez cantando uma música, há muito tempo atrás, as duas, a Clara e a Sofia, fizeram um vídeo com uma música secular, cantando, e uma pessoa escreveu nos comentários, parei de ver novela por causa da sua mãe, e você aí escutando essas músicas. A mãe é duro ser sua filha, viu, mãe? A gente não pode nem ser a gente mesmo. Eu falei assim, desculpa, eu não queria que você, minha filha, fosse fardo para vocês. Mas às vezes a gente toma isso como uma afronta pessoal. E muitas vezes eu tomei como uma afronta pessoal. Poxa, as pessoas se verem você fazendo isso, vão achar que eu não sou espiritual, que eu não estou ensinando no caminho que você deve andar, menino. Você não pode fazer isso, menino, você tem que ser um exemplo, menino. A gente coloca um fardo nas costas dos nossos filhos. Eu amei o dia que o Gustavo contou uma história que o Isaac era pequenininho e a pessoa chegou, o Isaac estava nervoso ali, querendo o pai dele, só para ele, e chegou uma irmã, ai, pastor Gustavo, oi, filhinho, e o Gustavo, o Isaac, pá, tacou a mão na cara da irmã. Ele era pequenininho, de colo ainda, né? Devia ter 1 aninho, 2 aninhos. E a irmã olhou para o Gustavo, aí o Gustavo corrigiu, o que é isso, Isaac, não faça isso aí. Pastor, seu filho... O Gustavo virou e falou assim, pois é, irmã, me ajuda a orar por ele, ele ainda não aceitou Jesus. Ele precisa nascer de novo, irmã. Me ajuda a orar por ele, tá? Ele ainda não é nova criatura. Nossos filhos não são nossas cópias. Não tem que ser nossos clones. Você tem que ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Mas ele vai fazer escolhas. Vocês lembram do filho pródigo? O pai criou os dois ali. Eu amo essa ilustração de Jesus, gente, do filho pródigo. Criou 2 filhos.
Eu tenho certeza que aqueles filhos receberam os mesmos valores, os mesmos conceitos, os mesmos conselhos. Irmãos é sempre assim. Recebe o mesmo tipo de informação, de educação. Mas um sartou fora, pôs a mochila nas costas e vazou. O outro ficou em casa, todo bonzinho. Mas o filho que saiu fora voltou arrependido. E o que estava dentro de casa, ali do lado do pai, trabalhando para o pai, ficou com o coração endurecido. E eu acho lindo, nós vamos terminar com esse texto, Lucas 15, de 20 a 24. Quando aquele filho rebelde, que tomou posse de uma bênção antes do tempo, caiu em si e voltou. E eu amo essa palavra porque Deus descreve um pai amoroso. Jesus descreve um pai amoroso e descreve o caráter de Deus. A partir do verso 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Difícil perdoar o seu filho? Helena, mas minha filha, Helena, engravidou, Helena, com 15 anos, Helena, vergonha que eu passei na igreja, Helena. Para de pensar em você. Para de ser egoísta. Para de pensar na sua reputação como mãe. Pensa na sua filha. Na consequência do pecado. Na dor que ela sentiu, no medo, na culpa, nos olhares que ela teve que encarar. Para de pensar em você, mãe. O que vão pensar? Meu filho é drogado, o que vão pensar? Pense no seu filho. O amor pensa no outro, não em si. Ai, Helena, meu filho está nas drogas há tanto tempo, Helena. Como que eu vou perdoar, Helena? Ele roubou tudo dentro da minha casa. Eu não sei a situação que você vive com seus filhos, mas quando for difícil perdoar, lembre-se que você foi perdoada. E é nesse modelo aqui que Deus perdoa. Esse pai que Jesus descreveu na parábola não fala: eu falei com você, garoto, que você ia se arrepender. Eu sabia que você tomou uma decisão errada. Eu sabia que você ia voltar e pedir ajuda. Eu sabia. Não foi isso. Ele nem deixou o garoto se falar, se explicar. Ele se lançou ao pescoço, o abraçou e o beijou. Seu filho não precisa das suas acusações. Seu filho não precisa de mais um olhar de reprovação. Seu filho não precisa de um pai preocupado apenas, de uma mãe preocupada apenas com o seu próprio umbigo e o que vão pensar dela. Seu filho precisa de correção, de exortação? Sim. De limite? Também. Porque quem ama dá limite. Mas em amor. Fazendo exatamente o que você gostaria de receber. Mas mãe, calado, não quero ouvir sua voz. É isso que você gostaria de receber? Por que não, mãe? Por que não? Eu não te devo satisfação. Obedeça. É isso que você gostaria de ouvir? Como diz a poesia, descobri que a razão nem sempre fica do meu lado, porque eu sou mais velha. Pais têm que aprender a perdoar, mas pais também têm que aprender a pedir perdão. Às vezes você precisa pedir perdão para o seu filho. Às vezes você pecou contra ele, contra ela. Abusou das palavras.
abusou da autoridade, corrigiu de uma forma equivocada. Na verdade, não corrigiu, se vingou. Não percebeu o perigo se aproximando. Preferiu o irmão. Levou o coração para a carreira. E em casa ficou apenas um vazio. Tênis de marcas. Cursos de idiomas. Mãe pede perdão também. Isso é exemplo para os seus filhos. Então quando a gente erra, a gente pede perdão, a gente reconhece o erro, a gente se humilha. É isso que a gente faz. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você tem vivido com seus filhos, mas o Senhor te instrui a amá-los. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para ser amado. Ele nos amou quando nós éramos desprezíveis, imundos. E Ele nos capacita a amar e a perdoar. Como filho. Ali. De volta para casa. Tem uma canção que o DT cantou num DVD. Diz assim: eu estava ainda longe e correste para mim. Os teus olhos me viram no caminho. Quando arrependido eu voltei para ti. E com compaixão correste em minha direção. Com um beijo e um abraço me deste teu perdão. Meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, Abba Pai. Novas vestes eu ganhei, me deste um anel, mas que servo filho do rei, vinho do melhor tonel. Meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, Abba Pai. Os olhos do Pai te viram no caminho e correram para você. Te abraçou, te beijou, colocou um anel no seu dedo, novas vestes. E você como mãe? Será que é essa generosidade, esse amor incondicional? A gente fala, não, amor de mãe, amor de mãe. Não tem outro amor, amor de mãe. Mas quantas mães estão abusando? Quantas mães estão negligenciando, trocando filhos pelas carreiras? Quantas mães maldizem os filhos, amaldiçoam os filhos, jogam na lagoa? Quantas mães? Eu mesma já compartilhei isso com vocês aqui. Quantos anos fiquei embaraçada na minha autoimagem deformada e projetei isso na minha filha. Você precisa de cura. Seus filhos precisam de cura, mas ela entra por você. A cura da sua casa, a cura dos seus filhos entra por você. E às vezes você que é casada há pouco tempo ou solteira fala, por isso mesmo que eu nunca vou ter filho. Deixa de ser egoísta. A melhor
coisa que me aconteceu foi Deus ter me feito mãe de 4 filhos. Porque eu me tornei uma pessoa melhor, menos egoísta, menos mesquinha, menos arrogante. Foi vivendo com os meus filhos que eu aprendi a pedir perdão, que eu aprendi a recomeçar, que eu aprendi que eu precisava de Deus, que eu dependia de Deus. Foi convivendo com os meus filhos que eu entendi que eu tenho um propósito elevado na formação de 4 novos cidadãos. E que o século pode dizer que isso não tem valor, mas eu sei que tem. Quando eu olho para um século despedaçado, famílias desestruturadas, uma moçada perdida nas raves, perdida na prostituição, buscando nos braços dos homens e de mulheres o afeto que o pai e a mãe não deram. Eu falo, Deus, que a minha casa seja diferente. Levanta uma nova geração, Senhor. E Ele quer levantar essa geração através de você, mãe, mulher. Não negue o seu ventre ao Senhor. Seja curada. E traga gente boa para esse mundo. Gente que vai tornar esse mundo melhor de se viver. Tinha um amigo meu, não cristão, que dizia: o mundo não é digno de um filho meu. E eu dizia: o mundo precisa dos meus para ser um mundo melhor.